E aí, time, hoje a gente vai falar sobre soma dos termos na progressão aritmética. A gente já estudou como que representa um SN qualquer, relembrando do S2, o preferido de todos. A gente já entendeu como que a gente faz para representar a soma dos n primeiros termos de uma sequência numérica qualquer. Mas e na progressão aritmética? Como é que faz especificamente na progressão aritmética? Para explicar isso de um jeito bem simples, eu vou iniciar com dois exemplos. Primeiro exemplo, S é uma progressão aritmética de razão 2, 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10 mais 3. E aqui, observe que eu estou somando os 6 primeiros termos de uma sequência. Na verdade, eu posso usar esse SN em qualquer pedaço da PA. Todo pedaço de PA é uma PA. Então, se eu considerar, por exemplo, uma PA com 20 termos e quiser escrever só a soma dos 5 últimos, é como se fosse uma soma de 5 termos de uma outra PA. Todo pedacinho de PA é PA, tá? Mas a gente está aqui trabalhando com SN, como se fossem os 6 primeiros termos. Então esse é o A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Então tá aqui, S6 é essa sequência numérica. Então S6 é a soma desses 6 primeiros termos. É lógico que aqui 6 termos é muito fácil de somar, eu acho que você consegue 2 mais 4 mais 6, etc. Mas a ideia não é essa, a ideia é expandir esse conceito. Se isso daqui é uma PA, vale as propriedades dos termos da PA. Quais propriedades? Propriedades dos termos equidistantes, lembrou? O A1 é equidistante do A6 e quanto é que está dando essa soma? Essa soma está dando 14. 2 mais 12 está dando 14. O A2 é equidistante do A5, a soma também está dando 14. 4 mais 10 dá 14. E o A3 e o A4 são equidistantes também dá 14. Então notem que cada setinha dessa eu coloquei em vermelho é um 14. Então essa soma S6, na verdade, ela é 14 mais 14 mais 14. Ou simplesmente essa soma dos 6 primeiros é 14 vezes 3. E o que significa esse 14 nesse exercício? Foca aí, da onde é que veio esse 14? Veio da soma de dois termos equidistantes. A soma de dois equidistantes quaisquer dá 14. E esse 3? Esse 3 é a quantidade de duplas que eu montei, não? Notem que esse número é metade desse daqui. Então 14 é a soma de dois termos equidistantes e 3 é a quantidade de duplas que eu formo. Quantidade de duplas é metade da quantidade de termos, tá? Mais um exemplo aqui, você deve estar se perguntando, e se a quantidade de termos apresentado for ímpar? Bom, se a quantidade de termos apresentado for ímpar, também dá certo. Essa é outra PA, 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9, eu só tenho 5 termos, então S5 é 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9. Só com 5 termos, talvez você esteja se perguntando, agora não vai dar certo, agora vai furar essa sua teoria maluca, ó. 1 mais 9 dá 10. 1 mais 9 dá 10. 3 mais 7 dá 10. Você se lembra quando sobra alguém sozinho de novo? 5 termos. Esses dois são equidistantes, esses dois são equidistantes e esse é equidistante dele mesmo. Então esse termozinho que sobrou é equidistante dele mesmo. O problema agora é que a soma de quaisquer equidistantes está dando quanto? Qualquer equidistante aqui está dando 10. Agora a pergunta é, quantas duplas a gente está formando? Se tem 5 duplas, se tem 5 termos, desculpa, eu estou formando 5 sobre 2 duplas. Eu estou formando 2 duplas e meia, ó. Uma dupla e meia dupla. Então eu estou formando 2 duplas e meia. 5 dividido por 2 dá 2,5. Então vamos de novo voltar para o de cima? Soma dos termos equidistantes vezes metade da quantidade de termos. Tinha 6 termos, metade da quantidade de termos. Vamos para o de baixo. Soma dos termos equidistantes vezes metade da quantidade de termos. Metade da quantidade de termos porque tinha 5. Então, de maneira geral, e na PA, o que eu posso afirmar? Que para calcular a soma dos n primeiros termos, eu preciso saber a soma de dois equidistantes e quantos termos ela tem. Porque é só fazer a soma dos termos equidistantes vezes metade da quantidade de termos. De maneira geral, os livros, as apostilas, elas escrevem assim. Elas pegam a soma dos termos equidistantes e substituem por uma soma muito específica. Não precisa ser, mas ela pega o primeiro termo e o último. Então ela vai pegar o primeiro termo e o último. A graça tá que pode ser feito com quaisquer dois equidistantes. Não precisa ser o primeiro e o último, pode ser o segundo e o penúltimo. Precisa que sejam dois equidistantes.
vezes metade da quantidade de termos. Então, o que a apostila te apresenta? Te apresenta, ou qualquer livro, vai te apresentar essa fórmula para te possibilitar fazer o cálculo da soma dos n primeiros termos de uma PA. Soma de dois equidistantes vezes metade da quantidade de termos. Um exemplo para você. Tem um exemplo bem fácil aqui. Considere uma progressão aritmética com 33 termos e o A17, o 17º termo, vale 20. Calcule a soma dos 33 primeiros termos dessa PA. Bom, eu não tenho nem o primeiro nem o último. Só que eu sei uma coisa, eu sei bem o 17º. Lembra como é que faz para verificar quando dois termos são equidistantes? Essa PA ela tem quantidade ímpar de termos. O primeiro termo e o último são equidistantes. Então pega comigo, ó. O primeiro termo e o último são equidistantes. A1 e A33. A2 e A32. A17 é equidistante dele mesmo. A17 é o termo central. Lembra, quando um termo é central, quando ele está sozinho, ele é equidistante dele mesmo. Ou tem outro jeito para relembrar. Lembra, se tem 33 termos, eu vou escrever aqui rapidinho para a gente apagar. Se tem 33 termos, o A1 e o A33 são equidistantes. Então, o A1 está aqui, o A33 está aqui. Se eu somar 1 com 33, dá 34, ou seja, eles são equidistantes. Então, o A17 e o A17 são equidistantes também. Vou apagar por mágica. Apagar. Agora que já apagou, vamos continuar? Se o A17 é 20, para calcular o S33, eu posso fazer a soma de dois equidistantes, ou seja, o A17 com ele mesmo, vezes metade da quantidade de termos. Então, o A17 é equidistante dele mesmo, vezes metade da quantidade de termos. Se o A17 é 20, vai ficar 20 mais 20 vezes 33 sobre 2. 20 mais 20 dá 40. 40 por 2 dá 20. 20 vezes 33. A soma dessa PA, mesmo sem eu conhecer nenhum termo, exceto o central, dá 660. Se for PA, ela tem que obedecer isso devido à propriedade dos termos equidistantes.